Olá, eu me chamo Dejane Assunção e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre psicogênese da língua escrita, que são basicamente as etapas que as crianças passam para atingir uma alfabetização qualitativa. Bem, o primeiro nível dessas etapas é o nível pré-silábico. Neste nível, inicialmente, as crianças elas não compreendem a correspondência entre o falado e o escrito. Assim, elas têm dificuldades em diferenciar letras e números e muitas vezes, entre aspas, escrevem usando desenhos e rabiscos, como na etapa icônica, que é essa aqui da imagem onde tem tipo um rabiscozinho, um ícone. E também as pseudoletras, que é a etapa garatuja, que é essa segunda imagem aqui, esse segundo quadradinho, em que as crianças basicamente inventam que estão escrevendo, quando na verdade elas estão fazendo rabiscos de diversas maneiras. As crianças, então, elas passam a pensar que para escrever é preciso ter uma quantidade mínima de letras ou símbolos, com variações dentro da palavra, mas não entre uma palavra e outra. Aí a gente já está entrando na etapa pré-silábica do nível pré-silábico, como por exemplo aqui no exemplo utilizando a palavra peteca, MBFABF. Ou seja, elas têm consciência que as palavras elas têm uma quantidade mínima de letras, mas necessariamente essas letras não se repetiriam na ideia dessas crianças nessa etapa do nível pré-silábico. Bom, elas também têm tendência a acreditar que se escreve guardando as características do objeto a ser escrito. Logo, se a criança é solicitada a escrever a palavra cavalo, provavelmente ela o fará utilizando muitas letras, porque é um animal grande. E se solicitada a escrever a palavra formiga, por exemplo, ela fará utilizando poucas letras, porque é um animal pequeno. Na sua concepção, essa característica de tamanho precisa ser grafada. Esse fenômeno é denominado de realismo nominal. Aqui eu trago 3 exemplos de intervenção para aprimorar esse nível. 1. Usar, reconhecer e ler o seu próprio nome em situações significativas, listas de chamadas, atividades, organização de objetos, utilização em jogos, bilhetes e etc. 2. Recitar textos memorizados, parlendas, poemas, músicas, etc. E 3. Listar elementos do seu cotidiano, o que usa na hora do lanche, o que tem numa festa de aniversário, quais são os brinquedos preferidos e etc. Agora a gente tem um nível silábico. Neste nível, as crianças começam a perceber que a escrita está relacionada com o som da palavra, a forma como ela fala determinada palavra. No entanto, normalmente elas desenvolvem a hipótese de que a quantidade de letras a ser grafada corresponde à quantidade de segmentos silábicos pronunciados. Este nível, então, ele pode ser dividido em 2 etapas. A primeira é sem valor sonoro. No caso, as crianças usam uma letra para cada sílaba, embora elas não compreendam ainda o conceito de sílaba. Elas ainda não fazem uso necessariamente das letras correspondentes para escrever as palavras. Justamente por isso, a hipótese é classificada como sem valor sonoro. Logo, se o aluno deseja escrever uma palavra que possui, por exemplo, 3 sílabas, como peteca, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui, provavelmente ela o fará colocando uma letra aleatória para cada uma das sílabas. Exemplo, FMP, que representaria peteca e que a gente tem aqui na figura ao lado representando a silábica sem valor sonoro. Já a segunda etapa desse nível é a com valor sonoro, que ocorre quando as crianças passam a usar uma letra para representar cada emissão sonora, levando em conta o som da vogal ou da consoante. Nesse momento, os pequenos já sabem que tem de variar as letras ao escrever tanto uma palavra como um conjunto de palavras e usam letras adequadas aos sons. Por exemplo, PEK para peteca, PEC, como a gente tem aqui no exemplo ao lado na silábica com valor sonoro. Agora, 3 exemplos de atividades de intervenção para aprimorar esse nível. 1. Ter contato com a escrita convencional em atividades significativas, como por exemplo, reconhecer letras e palavras em um pequeno texto conhecido. 2. Contar ou comparar números de letras nas sílabas de palavras de algum campo semântico. E 3. Completar palavras com letras para evidenciar seu som. Por exemplo, camelo, que é igual C, traço, A, M, traço e assim sucessivamente. Agora a gente tem o nível silábico alfabético, que neste nível as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra não se contentam mais com isso e nessa construção do conhecimento passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos em que elas escrevem atribuindo a cada sílaba uma letra e outros momentos em que ela representa as unidades sonoras menores, ou seja, os fonemas. Nesse período há o que a gente chama de alternância grafofônica. Isso quer dizer que a criança alterna o uso de 2 letras para representar a mesma emissão sonora. É assim,
A criança escreve a mesma sílaba em uma palavra usando uma letra e em outra palavra a mesma sílaba é escrita de forma diferente, com as letras adequadas. Pensamos então que a criança pulou uma letra, que está escrevendo sem atenção, mas não é nada disso. Por quê? Porque na verdade ela consegue, em suas hipóteses, criar mais de uma versão para a escrita da mesma emissão sonora. Como por exemplo a gente tem no exemplo aqui ao lado da imagem cavalo. K-V-A-L-U, aí depois cavalo, K-V-A-L-O, C-A-V-L-U, C-A-V-L-O. Para a criança, todas essas palavras têm o mesmo sentido, mas foram escritas de forma diferente e estão representando o mesmo substantivo, que é cavalo. Fazendo a relação utilizando a palavra que a gente tem trazido como exemplo, está aqui, ó, P-E-T-K, que representaria a palavra peteca. Agora, exemplo de 3 atividades de intervenção para aprimorar esse nível, vamos lá. 1. Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece, como associar o GA do nome de Gabriela para escrever garota, gaveta, gato, etc. Ditado de palavras conhecidas, que é uma atividade muito normal para crianças. E reescrever pequenas histórias que são conhecidas por ela ou que são trazidas para o professor através do interesse das crianças. Por fim, temos o nível alfabético, que é o nível onde as crianças finalmente começam a compreender como a escrita nota a pauta sonora. Ou seja, que as letras representam unidades menores do que as sílabas, aquilo que a gente falou sobre os fonemas. Quando dizemos que uma criança está no nível alfabético, estamos dizendo que ela já é capaz de fazer todas as relações entre grafemas e fonemas, embora ainda possua problemas de transcrição de fala e cometa erros ortográficos, o que é muito normal no processo de alfabetização. Como as crianças sabem que a escrita nota a pauta sonora, elas têm tendência a escrever exatamente como se pronunciam as palavras, o que é normal que elas cometam esses erros, pois estão colocando em prática os conhecimentos que possuem sobre a escrita, embora esta precise, naturalmente, de correção ortográfica. E a gente tem um exemplo aqui do lado na imagem: futebol, vovô, caminhão, jacaré, televisão e agora. E está aqui o exemplo que a gente vem trazendo com a palavra peteca, que ela escreveu peteca e só errou o C, trocou pelo K, ficou peteca com K. De maneira sonora, a palavra significa a mesma coisa, ela só está com uma letra alternada. Exemplo de 3 atividades de intervenção para aprimorar esse nível. 1. Escrita de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas, em momentos em que isto seja significativo para o estudante, ou utilização do dicionário. 2. Atividades a partir de um texto, que é a leitura, localização de palavras ou frases, ordenar o texto, etc. E a produção de textos e revisão destes, trabalhar vários estilos discursivos considerando a pontuação, ortografia, coesão textual e criatividade. E aqui estão as referências que eu citei diretamente neste trabalho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso contribua para fortalecer cada vez mais a educação básica. Muito obrigado!